JC News Literatura. Éden Pereira, na JC News. Olá, tudo bem com você? No JC News Literatura de hoje, nós abordaremos um pouco da vida e da obra do escritor João Cabral de Melo Neto, poeta e diplomata que nasceu no Recife em 9 de janeiro de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de outubro de 1999. Aqui na JC News Literatura você acompanha agora uma conversa com o professor Adilson Jardim, que é bacharel em Crítica Literária e mestre em Teoria da Literatura em Letras pela UFPE, professor da FAESC e da Faculdade Joaquim Nabuco. Professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Éden. Prazer em falar com você. Um olá para os nossos ouvintes. Será que a gente pode dizer que a poesia de João Cabral de Melo Neto ainda é atual, professor? Eu diria que sim, ela é extremamente atual, tanto do ponto de vista dos seus temas, quanto das características formais que encerram. Do ponto de vista do tema, ou dos temas, por João Cabral representar uma nova voz dos excluídos e se preocupar bastante com uma poesia engajada em que retrate no caso particularmente do homem do Nordeste, das camadas populares, e universalmente do homem que sofre suas mazelas e está engajado na sua luta cotidiana, ele é extremamente atual porque toda a poesia contemporânea trabalha muito por esse eixo. E do ponto de vista estrutural, como ele se preocupava com uma poesia que falava do próprio ofício do poeta e da dificuldade de fazer versos e o seu alcance, João Cabral de Melo Neto, por ser um divisor de águas, ele vai justamente mergulhar nisso. Então, tudo que ele construiu, tudo que ele produziu, eu diria que permanece extremamente atual, justamente porque são duas possibilidades que os poetas ainda trabalham e muito. A brincadeira com a palavra, mas utilizar a palavra para falar das dificuldades que é comunicar-se, e ao mesmo tempo se preocupar com a existência humana numa poesia que não é mais distante da sociedade, mas que se insere nela definitivamente. Então daí eu diria que ele é extremamente atual, tanto para os leitores quanto para quem produz literatura. João Cabral de Melo Neto viveu boa parte da vida em engenhos de açúcar, aqui em São Lourenço da Mata, por exemplo, nos engenhos Pacoval e dos Irmãos, no município de Moreno. O senhor acredita que essa vivência em ver o cultivo da cana, em visualizar os trabalhadores, inspirou o João Cabral de Melo Neto a produzir sua obra, professor? Olha, o próprio fato de ele, quando criança, ter vivido nesses engenhos, despertou bastante essa visão humanitária que ele tem do homem do campo. Tanto é que, quando criança, ele, escondido do pai, segundo ele diz em algumas entrevistas, ele frequentava os canaviais na hora do almoço dos trabalhadores e costumava ler literatura de cordel para essa gente. Então, isso vai fazer com que mais tarde ele se inspire em escrever alguns dos seus livros principais que falam sobre a condição do homem nordestino em particular e desse homem engajado na terra ou nas suas lutas cotidianas, e incluindo o Morte e Vida Severina. Então, nesse caso, é uma literatura que se volta muito também para esse aspecto. E talvez até que tenha ficado mais conhecida na obra do próprio João Cabral. É verdade. Outros autores pernambucanos, como Gilberto Freire, que olhou a Casa Grande, olhou a senzala da Casa Grande, bem diferente de João Cabral de Melo Neto, que é a própria voz do homem do campo. Concorda comigo, professor? Ou eu estou equivocada? Mas diria que eles se aproximam bastante, talvez dentro daquele conceito utilizado pelo próprio Gilberto, quando ele falava do seu próprio tropicalismo, em que fala do homem do campo, mas que fala do homem, na verdade, latino-americano e brasileiro, dentro da sua miscigenação, dentro das suas possibilidades, da mistura de raças e das características culturais de cada uma, e o que faz com que ele se enriqueça. João Cabral, de certa forma, ele trabalha isso aí, embora numa outra vertente, em que ele fale dos problemas sociais e esteja muito mais atualizado. Ele não contém tanto daquela componente aristocrática, embora ele tenha vindo
desse lado, né, pelo fato de ter tido um pai de posses e que era dono de engenhos, mas de certa forma ele se aproxima do Gilberto por esse lado, por essa visão bastante ampla do homem brasileiro. Só que ele não tentava teorizar de uma maneira mais ampla como o Gilberto, a ponto de achar uma teoria mais fechada. Ele simplesmente falava dos problemas do cotidiano dessas classes e se engajava profundamente, talvez até mais ainda do que o Gilberto, que tinha uma visão mais alegórica dessas pessoas todas. E o Cabral, ele se inseria nos problemas mais prementes, mais visíveis dessas pessoas. Então, nesse sentido, ele é que se separaria da visão de Gilberto, mas se aproximaria pela questão mesmo de uma visão do homem da sua terra, cada um dentro da sua vertente, é claro. Entendo. Agora, professor Adilson Jardim, Morte e Vida Severina é uma das obras mais conhecidas de João Cabral de Melo Neto. Sem dúvida. E retrata a vinda para o Recife de um retirante e a vida dos retirantes numa seca terrível, rodeado de morte por todos os lados. É uma poesia muito forte essa, não é? Sim, sem dúvida. E eu diria que esse poema, por ter ficado mais conhecido, acaba sendo uma ironia, porque o João Cabral, desde a época que o produziu, em todas as entrevistas posteriores, ele não diz necessariamente que a renega, mas que é uma obra que não teve o profundo engajamento que ele sempre se preocupou, não no sentido temático, mas no sentido estrutural mesmo. Ele se preocupou, remetendo aquela infância dele nos canaviais, lendo literatura de cordel, ele se preocupou em fazer uma obra voltada para aquele grupo social específico. Embora ele tenha percebido que eram as elites de leitores que queriam ter acesso a esse material. Agora, quanto à questão do próprio Morte e Vida Severina e sua aceitação, eu diria que é irônica justamente pelo fato dele não ter, segundo ele diz, levado mais tempo trabalhando, porque já que foi uma obra feita sob encomenda, né, como se sabe. E aí ele trabalhou pouco tempo, mas desde que ele publicou esse livro, ele construiu entre 54 e 55, Sim. que é um dos textos que compõe o ciclo dos poemas participativos dele, e que ele chama de poemas para voz alta, né, para serem lidos em voz alta. Esse texto, que foi encomendado por Maria Clara Machado, mas na época não foi ensinada pela companhia dela, o Grupo Tablado, acabou sofrendo ou recebendo em diversas adaptações desde a sua publicação. A primeira em 1957, por um grupo do Pará, que foi apresentado no Rio de Janeiro, depois ganhou a premiação no Recife. Uma outra apresentação de atores do Rio de Janeiro, São Paulo, Valmor Chagas, Cacilda Becker, ficou bastante conhecida quando foi musicada por Chico Buarque no grupo Tuca, da PUC de São Paulo, com a direção de Roberto Freire, foi parar no Festival de Nancy, em 66. Quer dizer, recentemente ele se transformou num desenho animado e versão em quadrinhos pelo nosso cartunista Miguel Falcão, aqui de Pernambuco. Recebeu um desenho animado, a versão desse animado foi para finalista de um importantíssimo prêmio no concurso internacional de mídia educativa entre 57 países concorrentes, que é o Japan Prize de 2013. Então acabou sendo o texto mais popular realmente, justamente pela temática que encerra, que é esse sofrimento do homem que parte de uma terra para outra, das lutas camponesas, de certa forma, que está aí, do homem que luta pelo direito de ter o seu lugar na terra, o local que ele escolha para fincar raízes, e, portanto, se torna universal, saindo das suas raízes regionais, justamente por isso, porque qualquer homem, em qualquer parte, se identifica com o sofrimento de um homem que é a quem negado seus direitos e que quer o seu local ao sol como qualquer outro. Então isso acabou, ironicamente, fazendo de Morte e Vida Severina a obra mais popular do poeta João Cabral de Melo Neto, o que é bom para todos nós, na verdade. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste
É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco de fundo, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te Aí cabe ficarás deste para sempre, latifúndio. livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. É a parte que te Agora trabalharás só para ti, não há menos, como antes, terra Trabalhando nessa terra, tu sozinho tudo empreitas. Serás semente, adubo, colheita. Trabalharás numa terra que também te abrigue de vestes, embora com o frio do Nordeste. Terás de terra completo agora o teu passo, e pela primeira vez, sapato. Isso, e eu andei relendo porque eu li na época do vestibular. E muito novinha a gente não percebe a profundidade da poesia. Mas quando a gente já mais madura e mais consciente das lutas do homem do campo, da miséria, da fome, da mácula que a vida causa em algumas pessoas mais carentes, é impressionante a poesia de João Cabral de Melo Neto. É verdade. Sendo um alto de Natal, né, pernambucano, como foi chamado, ele justamente tem essas duas grandes etapas dentro do seu processo de construção, que se trata do sofrimento do homem lutando contra a morte, enquanto migra da região da seca mais ferrenha, mais castigada, mais castigadora, até chegar ao Recife. E, finalmente, a outra parte, que é um da redenção, se tratando justamente de um alto de Natal, como nesse formato medieval antigo, ele acaba encontrando pelo mesmo resquício de esperança no nascimento de uma nova criança, né, no manguezal do Recife. E o Cabral, apesar de dizer que foi a obra menos trabalhada, não é inteiramente verdade, porque mesmo na sua estrutura, ele faz muita homenagem à literatura ibérica, né, Portugal e Espanha, e mesmo essa estrutura está tudo ali dentro. Ele se baseia, por exemplo, no livro de Pereira da Costa, chamado Folclore Pernambucano. É um livro antigo, foi editado recentemente, e que tem muito dos pastoris pernambucanos, das explicações de tudo que vem da Espanha e de Portugal, e que chega às terras de Pernambuco, e que Cabral se baseia para fazer a sua estrutura. Tem muito do romance castelhano, tem muito do folclore catalão, das excelências nordestinas, aquelas cerimônias que se faziam para beber o defunto, como o episódio do enterro na rede de um dos severinos. Isso. Tem muito da literatura galega. Então tudo isso está dentro dessa estrutura. A força dela talvez seja muito mais porque Cabral ele se permitiu utilizar não o que ele considerava a versificação mais complicada, o decassílabo, mas ele escolheu o verso de 7 sílabas, né, a redondilha maior, dentro de um vocabulário muito mais acessível. Então, como eu disse, aquele público que ele intencionava alcançar, que era o público dos canaviais, mesmo não tendo alcançado ele, de certa forma ele acabou alcançando a essência do brasileiro leitor, que busca não essa literatura fácil demais, mas uma literatura acessível, com uma linguagem que seja muito do seu cotidiano, a coisas com as quais ele possa se identificar. Eu acho que isso também é a tônica, né, o que dá força a esse texto, sem mencionar a questão do próprio título, né? Então, assim, é um Severino que está aí na história, um Severino anônimo que se perde entre tantos Severinos, e ao mesmo tempo a gente fala de uma morte do tipo Severina, isso, e de uma vida do tipo Severina. Então, é um texto que vai da morte para a vida.
do sofrimento e da desesperança para a esperança nessa nova vida que nasce em meio, que brota em meio ao manguezal, à sujeira da lama ali. Então, tanto na estrutura quanto no tema, o Morte e Vida Severina, ele consegue alcançar as camadas mais populares e consegue alcançar as elites literárias, no sentido de pessoas que estão muito mais acostumadas a uma diversidade de autores, de temas e dos recursos alegóricos e metafóricos da literatura mais exigente. E é isso que é a força, talvez, do Morte e Vida Severina, eu diria. E, professor, como são atuais esses versos? E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia e de fraqueza e de doença, que é a morte severina, ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Me parece muito com o que a gente noticia nos jornais, não é? De jovens sendo assassinados diariamente, de crianças que ainda são vítimas de desnutrição num país com tantas riquezas, as desigualdades que ainda transformam tantos severinos iguais em tudo na vida. Verdade, Ellen. Justamente essa coisa que Cabral se refere nessa passagem, quando fala do tipo de morte que acomete esses olhos severinos, é que fez, durante um tempo, o Cabral ser estudado nessa obra dele, e talvez até nos outros livros também, como um poeta, talvez, de um cunho esquerdista, e que até causou até alguns problemas para o próprio autor durante uma época, quando ele servia ao Itamaraty, como se ele estivesse envolvido com atividades comunistas, né? Então, assim, ele diria que, sempre disse, que ele não estava envolvido necessariamente em atividades comunistas, mas em atividades sociais, em uma visão social da vida. Então, quando ele escreveu esse livro, ele diz numa entrevista que ele tinha visto uma estatística que falava sobre o recifense que morria com muitíssimo poucos anos de vida. Então, ele fala alguma coisa em torno, talvez, dos 29, 30 anos, era a perspectiva de vida do recifense, isso no início ainda da vida dele. Isso o chocou, porque ele percebe que o modo de vida do recifense era tão precário. Imagine, então, as pessoas que viviam no interior. Então, esse severino que está aí acaba, na prática, sendo não só o severino que morre de fome no interior, mas que morre de fome na cidade grande. Não só que morre da violência das lutas pelo campo no interior, como é algo tão presente ainda nessas lutas no campo como nós conhecemos, como o homem que morre também, como, por exemplo, os movimentos de sem-teto, de pessoas que sofrem bastante nas cidades também, nos grandes centros urbanos, e da violência incontida. Então, de certa forma, esse severino passa a ser não apenas uma pessoa anônima, que parece não ser nenhum de nós, mas, ao mesmo tempo, nós poderíamos entrar nesse anonimato de uma hora para outra, seja por uma bala perdida que pode nos alcançar também, e nos mergulhar nesse mesmo anonimato das estatísticas que tremeu Cabral e que fez ele produzir o livro. Então, dentro da temática, eu acho que todos nós acabamos nos sentindo muito severinos também, nesse sentido, procurando nosso lugar ao sol, né, sem dúvida. Exato. O encontro do retirante com a mulher na janela, que vai perguntando para ele o que ele sabe fazer. E de nada servia nenhum dos ofícios, porque o que ela precisava era de gente que soubesse cantar a morte. Trabalho aqui nunca falta, quem sabe trabalhar, o que fazia o compadre na sua terra de lá. Pois fui sempre lavrador de terra-mar, não há espécie de terra que eu não possa cultivar. Isso aqui de nada adianta, pouco existe o que lavrar, mas diga-me, retirante, que mais fazia por lá? Também lá na minha terra, de terra mesmo pouco há, mas até a calva da pedra sinto-me capaz de arar. Também de pouco adianta, nem pedra rica e amassar, diga-me ainda, compadre, que mais fazia por lá? Conheço todas as roças
que neste chão podem dar o algodão, a mamona, a pita, o milho, o caruá. É muito Verdade. interessante, né? Essa visão dessa mulher na janela. E Chico Buarque musicou tudo isso, não é, professor? Sim. O Chico Buarque, quando ele fez a parte musical, que o próprio João Cabral soube disso, ele disse no início temer, porque ele conhecia das tentativas no Brasil de musicar poemas, e geralmente os músicos acabavam quebrando um pouco a questão da versificação. Ele fez os versos em 7 sílabas métricas, mas ele disse que quando ele escutou, ele foi ver na França a adaptação da peça pelo grupo, pelo grupo de Turca, da PUC de São Paulo. Ele ficou muito feliz, porque ele disse que foi fantástico o trabalho que o Chico Buarque exerceu ali dentro. Então, foi respeitado bastante a musicalidade original dos próprios versos, né? Porque a transposição de poemas com versos rimados para a música, a gente pode pensar, parece haver uma certa contradição no sentido de que já há uma musicalidade pelo efeito sonoro das rimas. E aí, o que fazer com isso aí para transformar em uma música tocada com instrumentos musicais, por exemplo, ou com uma melodia diferente na própria voz, como a imposta por um músico. E o resultado, pelo menos, alegrou bastante o João Cabral, como ele próprio menciona algumas vezes. Foi um trabalho tão feliz que a adaptação mais tarde, em 1977, para o cinema, já com o José Dumont como o protagonista, e a adaptação para a televisão, em 81, foram mantidos essa musicalidade do material do Chico Buarque, encenado em 65. Então foi um trabalho feliz, uma parceria feliz. O Cabral tinha ouvido falar dele pela primeira vez, não conhecia nada ainda do Chico, que era bastante jovem ainda, mas ficou muito satisfeito com o que ele pôde escutar, ficou maravilhado com essa adaptação. Adilson Jardim, eu acho interessante também, em Morte e Vida Severina, a questão de sair falando das cidades por onde ele vai passando. Né? Falar das cidades, colocar o Rio Capibaribe quase como um personagem também dessa poesia. Isso é uma, como é que eu posso dizer, é uma ação do poeta de ser bem próximo do leitor, né? Ah, sim, sem dúvida. Isso aí é um recurso, né, que em literatura nós conhecemos como prosopopeia ou personificação, de transformar um rio num personagem. Então, assim, na verdade, o extremo mesmo desse recurso utilizado por João Cabral em relação ao rio, ele vai escrever já em outro livro, que é o próprio O Rio, ou a viagem que o Capibaribe faz da sua foz até o Recife, em que o próprio rio conta o que ele vai vendo em todos os setores de Pernambuco, desde quando ele surge, passando pela zona da mata, agreste, até chegar ao litoral. E no Morte e Vida Severina, isso está muito presente também, o rio não necessariamente como sendo a protagonista que conta a história do Severino, mas sendo seu companheiro, o Severino, utilizando ele como um caminho, um companheiro, para chegar até o litoral onde ele deságua. Então é através desse companheiro de viagens, que é o próprio rio, que o Severino vai descortinando toda a paisagem pernambucana em cada um dos seus contrastes. Tanto aquela região mais árida, mais espinhosa, né, passando por toda aquela região em que o rio se abre de repente para revelar aquela vegetação suntuosa, bela do canavial, achando que ali ele ia encontrar o seu lugar, até desaguar no próprio oceano, quando ele já encontra com os personagens da lama, vamos dizer assim, do manguezal. E aí o rio, ele está muito presente. O rio, a cidade do Recife, as cidades, o João Cabral ora masculiniza, ora feminina, vamos dizer, dá uma componente feminina a ela, como se fossem mulheres com quem ele flerta, com quem ele fala. E isso serve para muitos objetos. É um recurso, assim, muito próximo, muito presente na literatura em geral do João Cabral, sem dúvida nenhuma. E o rio tem essa importância quase tão grande quanto a do próprio Severino, porque sem ele, como percurso, talvez o Severino se perdesse na paisagem pernambucana sem saber onde chegar e como chegar. Muito bom. Professor, e no final dos versos, aí vem a explosão da vida, ainda que seja a vida severina.
É um belo final para o Alto de Natal, né? É fantástico. Quando o próprio Severino ele pensava em se matar, o personagem do seu José Mestre Carpina, né? Isso. Ele, quando mostra aquela criança que nasce na lama, ele não poderia fechar com outra coisa, senão com aquele texto que ele diz: e não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como a pouco, em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então essa fagulha, ele faz uma comparação fantástica com a ideia das fábricas, né, do que está lá dentro do Recife, da coisa do meter a mão na massa, do trabalhar. E aí o que antes seria, digamos, um fogo de coivar, um fogo que vai desaparecer dos antigos engenhos e vai causar decadência também de todo Pernambuco e da região açucareira, as fábricas que substituem, ele precisa de uma chama inicial, nem que seja a fagulha da faísca que inicia os motores. E aí essa criança, quando é comparada com essa pequena chamazinha, é interessante, porque por mais que seja pequena, ela é o início de uma coisa maior. E a vida começa dessas pequenas manifestações. E aí Cabral nos revela a beleza da vida que pode estar, inclusive, na própria lama. Severino retirante, deixa agora aquele dia. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com a sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então é belíssimo, faz dele um dos poemas mais bonitos da história da humanidade. Onde quer que seja encenado, onde quer que seja adaptada, em histórias em quadrinhos, em desenhos animados, como foram, e assim por diante, sempre emociona quem assiste. E não é à toa essa indicação tão importante da obra adaptada em desenho animado, como foi agora em 2013, né? Belíssimo texto. Professor, foi um prazer enorme ouvi-lo aqui na JC News, falando com tanta propriedade da obra e da vida de João Cabral de Melo Neto. Muito obrigada por sua participação. Eu agradeço bastante a oportunidade, Ellen, e mando um abraço para todos os ouvintes. Atenção, peço, senhores, para esta breve leitura. Somos ciganas do Egito, lemos a sorte futura. Vou dizer todas as coisas que desde já posso ver na vida desse menino acabado de nascer. Aprenderá a caminhar na lama com guaiamus e a correr ensinarão os anfíbios caranguejos, pelo que será anfíbio como a